Quando vamos desenvolver uma aplicação para desktop utilizando o C#, nós temos a possibilidade de aceder a um gestor, um sistema de gestão de bases de dados. Tradicionalmente, o mais conhecido é o SQL Server. E pelo facto de ser o mais conhecido, o Visual Studio, a versão Community, tanto também como a versão profissional, já vêm preparados para que, dentro do nosso projeto, nós possamos de imediato aceder à base de dados SQL Server. Neste vídeo, contudo, nós vamos querer instalar no nosso sistema a possibilidade de acedermos a bases de dados do tipo SQL Server Compact Edition, ou SQL Server CE. E o CE significa Compact Edition. Bom, mas vamos ver aqui o cenário. Se eu executar o meu Visual Studio 2017 após a sua instalação, obviamente que eu já fiz aqui algumas configurações de pastas, de organização do layout, mas nada de extraordinário. Bom, o que acontece é o seguinte, eu já estive a fazer aqui as minhas experiências, vou remover aqui da lista, até porque eu vou criar um novo projeto chamado teste. Se eu criar um projeto File, New, Project, e agora selecionar Windows Desktop, selecionar Forms, App, eu tenho aqui já uma localização para as minhas aplicações, posso inclusive escolher uma versão anterior da Net Framework, mas eu vou deixar ficar esta última, eu vou colocar aqui teste. Vamos ter a criação de um projeto absolutamente normal de Windows Desktop. Vamos ter aqui um formulário, ok, até bastante grande, vamos aqui reduzir um bocadinho. Ok, e temos aqui então as nossas propriedades, o nosso Solution Explorer, tudo o resto. Se nós olharmos aqui para o lado esquerdo, vamos encontrar não só a nossa Toolbox, onde nós podemos ir buscar todos os objetos que podemos arrastar para o interior do nosso formulário, mas vamos encontrar também um Server Explorer. E no Server Explorer vocês vão encontrar aqui alguns termos que são relativamente conhecidos, nomeadamente o facto de nós podermos aceder ao Azure, que é a solução online da Microsoft, e temos também servers, e existe aqui um server local. Ora, o que acontece aqui é que eu não instalei nenhuma versão do SQL Server, ok? Então eu não tenho aqui nenhuma base de dados, nem nenhum servidor chamado João-PC, ou João-PC. E este Server Explorer dará a possibilidade de nós, por exemplo, criarmos a conexão a uma base de dados do SQL Server. Se eu clicar com o botão direito do mouse, adicionar Server, eu posso colocar aqui o nome do servidor e fazer OK. Ou então, se eu quiser aqui criar uma nova base de dados, eu poderei fazê-lo aqui dentro. Connect to Database. Ok? Ou então Connect to Server. Se eu fizer um Connect to Database, ele vai nos oferecer várias opções. Ora, nenhuma destas opções que aqui está é o SQL Server Compact Edition. Então nós vamos ter que o instalar. Antes de o instalarmos, vamos verificar se ele existe ou não. Porque mesmo que ele exista, tradicionalmente ele não irá aparecer aqui linkado. Okay? Nós temos aqui o SQL Server, se eu fizer aqui Continue, ele vai ficar aqui à procura de algumas coisas. Porquê? Porque eu não tenho um SQL Server instalado. Ok, isto ficará para outro vídeo, porquê? Porque eu agora vou verificar se eu tenho ou não tenho o SQL Server CE instalado. E para isso, vocês poderão ver da seguinte forma, se forem aqui ao explorador do vosso computador, entrarem aqui no C, forem a programas x86, vão encontrar aqui uma pasta Windows Server, ou Windows SQL Server. E não têm cá nenhuma versão do SQL Server CE. Então, para isso, nós vamos ter que o descarregar da web. E o que nós vamos fazer é procurar por SQL Server CE. Vamos pesquisar e no primeiro resultado que nós vamos encontrar o Server Compact 4.0. Então, nós vamos clicar aqui, vamos entrar aqui neste espaço de Downloads da Microsoft e nós queremos descarregar o SQL Server Compact Edition. Vamos fazer aqui um download e ele vai nos dar duas opções. A versão x86 para sistemas operativos de 32 bits e a versão x64 para computadores de 64 bits. Como o meu computador é de 64 bits, eu vou experimentar apenas descarregando esta. Em algumas versões anteriores era necessário primeiro instalar a de 32 bits e depois a de 64. Eu vou experimentar só instalando a de 64. Então vamos clicar aqui em Next e ele vai fazer o download do fecheiro, um fecheiro muito pequenino, apenas com 2 megabytes e qualquer coisa. Está descarregado e agora vou fazer o seguinte, vou executar automaticamente daqui. Eu vou inclusive fechar aqui o meu browser,
Vamos deixar ficar aqui o Visual Studio aberto, não há qualquer problema. Vamos aqui fazer e executar. Este sistema de instalação tem uma particularidade. Ele pode ser um pouquinho demorado, apesar do facto de ser um pacote extraordinariamente pequeno, ok? Mas por alguma questão relacionada com a forma como foi criado, o sistema pode demorar alguns minutos. Então eu vou clicar aqui em Next, vamos aceitar, clicar em Next, vamos depois clicar em Install. E o sistema vai ficar durante alguns segundos assim parado, vai fazer algumas verificações, etc. Nada de extraordinário. Eu vou pausar o vídeo e regresso quando o processo estiver terminado. Ok, por acaso foi até relativamente mais rápido do que é normal. Isto depende, obviamente, do software que nós temos instalado no nosso PC. E neste caso, depois de estar terminada a instalação, eu vou fazer aqui um simples finish. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu deixei aqui a pasta Programs x86 aberta, e se eu entrar aqui, o que vai acontecer é que agora temos aqui a pasta Microsoft SQL Server Compact Edition. E se entrarmos dentro dela, temos a versão 4.0, uma vez que existem versões anteriores, não existe nenhuma versão mais recente, e dentro desta pasta vamos encontrar várias pastas também, vários ficheiros, que são nada mais, nada menos que todas as bibliotecas que permitem que este sistema de gestão de bases de dados fique agora disponível para as nossas aplicações. Qual é a particularidade do SQL Server Compact Edition versus o SQL Server normal? Bom, uma das primeiras grandes particularidades que eu acho particularmente também muito atrativa é o facto de ser um sistema de gestão de bases de dados tradicionalmente usado para bases de dados locais, isto é, para a vossa aplicação, ou que vai acompanhar a vossa aplicação para ser instalado num outro computador, mas uma vez que é extraordinariamente pequeno em termos de footprint, isto é, a instalação é muito rápida e são 2 megabytes ou qualquer coisa do género, nós temos a possibilidade de criar aplicações desktop com um sistema de gestão de bases de dados minimamente robusto e que ocupa muito pouco espaço no nosso disco duro e a sua instalação é extraordinariamente simples. Ao invés disso, o SQL Server requer um conjunto de conhecimentos diferentes para a sua instalação. Então dá-se o caso de, se vocês quiserem criar uma aplicação desktop comercial, em que vocês querem vender essa aplicação e colocar do lado dos vossos utilizadores ou dos vossos clientes a possibilidade de poderem usar a aplicação sem terem que ter conhecimentos muito avançados sobre instalações de servidores, etc., esta é de facto uma solução muito interessante. Obviamente que se forem praticar no vosso código exercícios no sentido de se prepararem para ir trabalhar para uma empresa que trabalha com C# e com SQL, etc., o mais certo é que nessa empresa vocês tenham que saber utilizar o SQL Server. No entanto, sabendo utilizar a linguagem SQL, vocês vão estar habilitados quer para o SQL Server Compact Edition, e portanto para as vossas brincadeiras locais, como também para o SQL Server versão mais poderosa. É evidente que o SQL Server normal tem um conjunto de potencialidades muito mais vastas do que o SQL Server Compact Edition. Daí chama-se versão compacta, ok? No entanto, posso-vos assegurar que na esmagadora maioria dos casos em que eu desenvolvo aplicações desktop para a resolução de, enfim, situações mais ligeiras, este sistema é mais do que suficiente, ok? Permite-vos ter bases de dados com um limite até 4 GB e eu posso-vos dizer que eu nunca tive nenhuma aplicação a funcionar em pleno que tivesse bases de dados com mais do que 7 ou 8 megabytes, quanto mais 4 GB, ok? Então, está aqui instalado. Como é que nós depois incorporamos a possibilidade de utilizar o SQL Server CE dentro da nossa aplicação? Bom, é de facto relativamente simples. Vocês reparem o seguinte, se eu quisesse agora incorporar aqui o SQL Server, tal como eu disse no início deste vídeo, ele já está disponível para eu poder usar. Obviamente que eu não tenho o SQL Server instalado, mas as funcionalidades da NetFramework já cá estão. Como é que nós vemos isso? Se eu abrir aqui a parte do código do meu formulário, vocês vão verificar aqui que na importação dos namespaces existe um que se chama Data. E é o System.data, é um namespace relacionado com base de dados, mas é mais generalista. Se eu quiser acrescentar aqui a possibilidade de me ligar a um SQL Server, então eu posso colocar o using system.data.sql client.
Ok? Se eu colocar aqui esta instrução, eu passo a ter de imediato acesso ao SQL Connection, por exemplo. E o SQL Connection é a ligação a uma base de dados do SQL Server. Reparem que aqui no IntelliSense ele diz represents an open connection to the SQL Server database. This class cannot be inherited. Ora, o que é que isto significa? Que, uma vez que o SQL Server é tradicionalmente a solução para a gestão de bases de dados mais utilizada pela NetFramework, já aqui está disponível. No entanto, eu não quero o SQL Connection, quero o SQL CE Connection. Ok? Então, para isso, eu vou ter que especificamente ir às minhas referências, ok? E tem aqui já um conjunto de referências relacionado com a utilização de dados, mas não tem a referência para o SQL Server, que é CE, neste caso. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou adicionar uma referência. Isto é, adicionar um pacote de bibliotecas, de funções, que me permitem então aceder a isto tudo. Se eu procurar aqui, bom, eu vou tentar aqui SQL, ok? E reparem o que é que acontece. Deveria aparecer aqui o SQL Server CE. E não aparece. Aparece apenas que SQL, XML, etc. Então o que nós vamos fazer é fazer aqui um browse. Então no browse nós não temos que clicar ali diretamente, apenas se nós já utilizarmos noutros projetos iria aparecer aqui. Vamos clicar neste browse. E quando eu clico neste browse, o que eu devo fazer é navegar no meu computador até à pasta x86, depois o SQL Server Compact Edition, entrar na pasta ali do 4.0 e uma vez que eu vou utilizar uma versão desktop desse sistema, eu vou fazer um duplo clique aqui, vocês vão encontrar aqui o system.data SQL Server CE.dll. É esta versão ou esta biblioteca que vocês vão selecionar, fazer add, ela está aqui, já está com a check, e quando eu fizer OK, o que vai acontecer aqui é que vai aparecer aqui o system.data SQL Server CE. Então reparem agora nesta coisa muito interessante. Eu tinha adicionado aqui o SQL Server ou o system.data.sql client, mas agora vai-me aparecer também o .sql server CE. E a partir de agora, à semelhança do que acontecia anteriormente, em que eu podia escrever SQL Connection, ok? Agora já me aparece o SQL CE Connection. Tudo o resto é muito semelhante, como nós iremos ter a ocasião de verificar à medida que formos explorando as conexões com as bases de dados, no caso concreto dentro do C#. Está assim explicado como é que vocês podem instalar no vosso sistema, se não estiver já instalado, o SQL Server Compact Edition e depois, obviamente, se quiserem fazer uma aplicação que usa essas bases de dados e quiserem transportar isso para o vosso cliente, terão, obviamente, que informar o vosso cliente que ele terá que fazer aquele pequeno procedimento de instalar também o sistema de gestão de base de dados e, como vocês viram, é extraordinariamente simples de se fazer.